Pessoal, sequência operatória. O que a gente faz no dia a dia nosso? Falei para vocês, a gente utiliza brocas esféricas, a gente faz abertura coronária, acessa o canal, limpa o canal, obtura, beleza, o paciente foi embora. Vamos lá, tratamento endodôntico, ele serve para quê? Para preencher o interior do conduto radicular, é isso, ok? Qual a finalidade? Pode ser para uma preparação para uma prótese, pode ser uma dor, N coisas que eu já falei com vocês também. Bom, como vocês podem ver aqui na tela, eu coloquei para vocês uma sequência aqui de 4 cortes de dente. O primeiro é um dente com cárie, a polpa viva, paciente com dor. Ele alega o quê? Doutor, olha, eu como um doce, tomo um leite com Toddy, ou com, enfim, um chocolatado, ou como um chocolate e eu tenho dor. Geralmente a dor, quando está associada à ingestão de doce, é uma dor que tem um tecido cariado. Ele chega no consultório, a gente começa a remover aquela cárie e a hora que a gente se dá conta, ela está muito profunda, já com exposição pulpar. Aquele sanguinho, aquela pontinha de sangue. Como vai fazer? Geralmente, alguns profissionais optam por um tratamento um pouco mais conservador, tá? Coloca um hidróxido de cálcio ali e a gente faz dá um tempo para o paciente para ver se esse dente realmente vai responder de forma positiva. Caso não, a gente tem que intervir de maneira endodôntica mesmo. O paciente chegou, remove a cárie, faz a abertura coronária, que é esse segundo cortezinho aqui, que já tem alta rotação. Vocês podem perceber o que? No primeiro e no segundo dente que está aqui, tem uma linhazinha vermelha dentro da raiz, que é a polpa. Já no terceiro desenho, não tem mais a polpa. Tem a lima, que é esse cabinho azul, e o conduto radicular já está vazio. Porque esse é o intuito do tratamento endodôntico, remover a polpa e selar, obturar esse conduto endodôntico. No quarto desenho, já está preenchido o conduto radicular, não de cor vermelha, mas de uma outra cor, simbolizando o quê? O cone de Guttapercha com o cimento endodôntico, tá? É basicamente assim que vai funcionar. Quais são as etapas? Etapas clínicas do nosso tratamento. Eu separei aqui em 8 etapas. Primeira, e muito importante, é o exame radiográfico. O paciente chega no seu consultório já com uma radiografia de um outro dentista. Doutor, aqui ó, a radiografia que eu fiz lá no colega, tudo. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer uma nova tomada radiográfica, tá? Por quê? Porque eu sei exatamente como vai estar aquele dente naquele momento. O paciente não sabe precisar quando que ele tirou aquela radiografia e se já houve alguma mudança, por exemplo, alguma lesão na raiz desse dente. Então eu prefiro fazer uma nova radiografia, isso é muito importante. Segunda coisa, nesse dente com cárie, tá? Antisepsia e asepsia do campo operatório. Geralmente eu uso clorexidina 2%. Anestesia. Qual anestésico que eu vou usar? O anestésico que o cirurgião prefere. Terceiro passo, remoção da cárie. Como que essa cárie vai ser removida? Geralmente, alta rotação, broca 10-12, 10-15, 10-13, aí vai do dente em questão. Abertura coronária, nosso terceiro passo, remoção da dentina da câmara pulpar, remoção de todo o teto da cavidade pulpar com a endosê. Endosê, vocês viram comigo aqui, é uma broca, tem um cabinho, a parte não ativa dourada e a parte ativa prateada, sem corte na ponta. Cuidado, porque ela parece uma broca transmetálica. Ela é muito parecida. Qual que é a diferença? A transmetálica tem corte na ponta. Então tome muito cuidado quando você for selecionar esse tipo de broca. O que eu prefiro fazer? Se eu fosse auxiliar de saúde bucal ou técnico, eu daria na mão do dentista. Doutor, essa broca é a endosê mesmo? Não é a transmetálica? Porque se for a transmetálica, ela vai ter corte na ponta. A hora que o cirurgião tocar o assoalho da cavidade pulpar, ele vai trepanar o dente. O paciente perdeu o dente. Aí, gente, é um problema gigante, tá? Não somente na questão de reabilitar o paciente, mas também na questão jurídica do processo, ok? Quarto passo, isolamento absoluto. Vejam que até aqui não havia isolamento absoluto. Tá? Então a gente fez tudo, anestesiou o paciente, removeu a cárie, removeu o teto, fez a abertura coronária, agora sim isolamento absoluto. Eu não poderia usar o isolamento antes? Pode, mas não é necessário.
tá? Inclusive o isolamento ele iria dificultar a sua vida em relação a esses passos anteriores aqui. Qual que é o intuito da gente contar para vocês, explicar para vocês todos esses passos, vocês separarem certinho o que o dentista vai utilizar naquele procedimento. Lembrando que os grampos eles são específicos para os dentes. Então a gente não consegue, na maioria dos casos, utilizar um grampo de um central superior em um molar inferior, na maioria dos casos. O que eu vou usar no isolamento? Alicate perfurador, pinça porta-grampo, arco, lençol, barreira gengival. Às vezes você vai precisar de um top-dan, tá? Que é a barreira gengival. E fio dental. Para que é o fio dental? O fio dental a gente amarra ele em um dos buraquinhos do grampo, porque se o paciente, tomara que não aconteça isso com vocês, engolir esse grampo, puxa pelo fio. Tá? Comigo nunca aconteceu. Com o isolamento não, mas já engoliu parafuso de cobertura de implante. Tá? Quinto passo, exploração do canal radicular. O que é exploração do canal radicular? Com uma lima K, uma lima 10, aquela lima roxinha, que é uma lima fina, o cirurgião vai até o comprimento de trabalho. Será que esse canal é curvo? Será que tem algum degrau nesse canal? Será que ele está calcificado? Não sei. Nós vamos saber agora, nessa etapa de exploração do canal radicular. Para o cirurgião conseguir executar essa etapa, do que você vai precisar colocar na mesa dele para ele fazer? Basicamente, o tamborel, hipoclorito 2%, 2,5% dentro e a lima ali no tamborel já pronta para ele usar, ok? Já está isolado, hein? Sexta etapa, falando do preparo dos canais radiculares. Esse preparo, pessoal, o dentista pode utilizar as limas mecanizadas, tá? Que seriam usadas no Exmart Plus, ou no Exmart, ou no Reciproc, tanto o Silver quanto o Gold, ou em outro motor de sua preferência. E também esse preparo pode ser feito com as limas manuais. Qual é a diferença? A lima manual, o cirurgião vai demorar muito mais tempo para finalizar o caso do paciente, ok? Professor, mas qualquer um pode utilizar esses motores, essas limas mecânicas, tudo? Qualquer um pode, só que desde que esse dentista tenha preparo para isso, tá? Isso é feito através de um curso de atualização, um curso de especialização em endodontia. Após o preparo dos canais, irrigação e aspiração simultaneamente para formar um fluxo no interior dos canais, que é a parte do tratamento que é química, tá? A parte mecânica ela fica por conta das limas. E o final, a obturação nos canais radiculares. Como que é feita a obturação? A obturação ela é o preenchimento de todo o espaço no interior dos canais radiculares. Vai ser utilizado o cone de gutta-percha correspondente à última lima que o dentista utilizou no preparo dos condutos radiculares e também com o cimento. O paciente sempre associa o tratamento endodôntico com dor, que no consultório vai doer. Hoje em dia, gente, não tem mais isso. O que dói do tratamento de canal é se ele não tratar o canal, se ele não fizer o tratamento endodôntico, aí ele vai ter dor. Mas no consultório vai ter anestesia, a gente vai tentar deixar ele o mais confortável possível para que ele não tenha uma experiência negativa, ok? É a mesma coisa, gente, quando vai ser feita uma exodontia. O que é uma exodontia? É uma extração de um dente, um terceiro molar, popular siso. Eu sei que eu estou entrando em outra área agora com vocês, mas é só para exemplificar que há um mito em relação à dor com o tratamento endodôntico e há uma dor com extração de siso. Realmente, alguns doem, sim, mas a grande maioria não, tá? Então, há esse mito. O paciente chega, vai doer isso, aquilo. Não é o seu papel potencializar esse sentimento negativo. Você deve fazer exatamente o contrário. Acalma o paciente, ele já está com dor, está com desconforto, acalma ele, tá? E não vai doer. Às vezes sim, mas grande parte não, tá? Pessoal, vou ficando por aqui nesse módulo nosso de noções de endodontia. Uma coisa muito importante que eu gosto sempre de frisar para vocês. Independentemente do que você viu aqui comigo,
Tome muito cuidado no seu consultório quando for falar com o dentista, tá? Eu já vi alunas, ex-alunas, serem demitidas, mandadas embora do serviço porque ela quis corrigir o dentista, tá? Então, assim, o dentista ele faz uma irrigação com hipoclorito a 1%, tudo bem, deixa ele fazer. Não precisa falar assim, não, mas está errado. Não está errado, é a preferência dele, ele aprendeu assim. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a gente, DVI Academy tem muita coisa para mostrar para vocês. Tá joia? Um grande abraço e muito obrigado.